IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma excelente tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, a TV comunitária de Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Vamos conversar sobre o tema ética e cosmoética. Você que nos assiste, que acompanha os programas, como é que está a sua ética, seu padrão de ética na teoria e na prática? E você sabia que existe um conceito mais ampliado que é a cosmoética, que é próprio da conscienciologia? Bem, vamos conversar sobre esse assunto com a professora Adriana Pohlmann. Ela é assistente social, é servidora pública na área da saúde aqui em Santa Catarina e também é voluntária e professora do IIPC Florianópolis. A Adriana já esteve aqui outras vezes, né? É muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Adriana, vamos conversar então sobre ética, cosmoética, o que vem a ser esses conceitos e também a moral? Bom, a moral são princípios, né, socialmente aceitos que uma comunidade, uma sociedade coloca para, digamos assim, servir de referência para bons costumes, boas atitudes, digamos assim. A ética já é um pouco mais ampliada, a ética ela já seria um estudo mais sistematizado da sociedade, dos costumes da sociedade, da moral que a sociedade tem, de uma maneira muito mais científica e, digamos assim, mais aprofundada a respeito desses costumes. E a cosmoética, que é o tema que nós vamos estar falando hoje, ele na verdade está relacionada a uma ética mais ampliada, a moral cósmica que a gente fala. Teria a ver com essa questão mais multidimensional, ela tem a ver com a questão que a gente fala sempre de considerar aquilo do paradigma consciencial que nós sempre estamos falando, né? Questão de várias vidas, de vários corpos, de que existem outras consciências, né? Outros seres que estão habitando esse planeta. Então, a cosmoética considera todo esse processo muito maior do que a ética. E o que mais que envolve esse processo, Adriana, desta ética ampliada à cosmoética? Você falou em várias vidas, dimensões. Como assim na prática para as pessoas entenderem melhor? Então, assim, a cosmoética, na verdade, ela está relacionada à nossa relação que a gente tem enquanto consciência, enquanto ser, considerando que a gente não está aqui nesse planeta pela primeira vez, quer dizer, a gente tem várias vidas, e a cada vida que a gente vai vindo, a gente vai experimentando e convivendo com muitas pessoas, então ela considera muito essa relação entre os grupos, né? Então, assim, quer dizer, numa vida eu vim para cá, e às vezes eu cometi algum ato errado e hoje, de uma certa forma, eu estou encontrando com a pessoa, por exemplo, que eu cometi aquele ato errado. E aí o que acontece? Aquela pessoa acaba fazendo alguma coisa para mim. Então, a princípio, eticamente, eu olho para ela e eu acho que o que ela está fazendo está errado. Mas se eu considerar que não é a primeira vez que a gente está se encontrando, que existe um processo muito maior, mais multidimensional, na verdade, ela tem uma razão de ela estar atuando comigo daquela maneira. Então, você amplia o entendimento. Então, considere esse processo mais do cosmos que a gente fala. Ela passa a tratar as pessoas de uma maneira mais igualitária, respeitando mais as pessoas como elas são e entendendo esse processo. E a cosmoética ela é mais ampliada porque, assim, aquilo que às vezes do ponto de vista ético pode parecer muito errado, cosmoeticamente às vezes ele é mais errado ainda. Então, algumas atitudes, do ponto de vista ético é correto, mas cosmoeticamente não é correto. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, assim, se eu pego e tomo uma atitude assim de, vamos supor, alguém veio e falou comigo e eu respondi de uma maneira que não foi uma maneira legal. Eticamente, eu tinha razão, digamos assim, por aquela razão de estar falando com aquela pessoa daquela maneira. Mas cosmoeticamente, se na minha fala com aquela pessoa, a minha intenção, por exemplo, era simplesmente obrigar ela a me ouvir ou forçar ela a entender o que eu estava falando e não fazer com que ela realmente compreenda o sentido daquilo, ou seja, a minha intenção por trás, ela não era uma intenção tão positiva, eu só estava realmente querendo me defender, ela não é um ato cosmoético. Ou também, você citou esse exemplo, pessoas que às vezes estão conversando
e elas falam uma coisa aparentemente correta, mas estão pensando com outra intencionalidade em relação àquilo, né? Exatamente. Isso tem uma consequência cosmoética? Sim, com certeza. Vamos pensar o seguinte, assim, ó, às vezes só da gente pensar em alguma coisa, a gente já está mandando energia para aquela pessoa. Então, assim, ó, o outro, dentro do paradigma, outra coisa que a gente coloca, que a cosmoética é mais ampla, porque ela considera também não só a questão das várias vidas, mas a questão das várias dimensões, onde estão outras consciências que não portam mais esse corpo físico e que acabam chegando próximas a gente de acordo com a nossa intenção e também a questão das nossas energias. Se a gente parar para pensar, toda vez que eu penso alguma coisa, eu estou mandando uma energia para aquela pessoa. Então, seja boa ou seja ruim. Então, a cosmoética tem muito a ver também com a nossa intencionalidade. Porque às vezes a gente acha que está tudo muito bonitinho, está tudo muito bom, mas a nossa intenção não é tão boa. Pode ser que na minha fala seja muito positiva, mas energeticamente eu comigo mesmo sei que aquilo ali não é tão bom. Então vai ter uma consequência que no dia a dia, considerando a ética comum, aquilo passaria despercebido. Exatamente. Então assim, ó, se eu já sei que aquilo ali não é o correto, por que eu continuo repetindo isso? Então a cosmoética vai te colocar na seguinte condição, por que eu preciso repetir aquilo que eu já sei que é errado? É aquela história, por exemplo, eu não devo, por exemplo, jogar papel na rua, isso é uma coisa muito simples, mas se eu continuar jogando o papel na rua, não vai adiantar nada. E uma coisa importante é o seguinte, ninguém é ético ou cosmoético, seja por pressão que alguém falou para ela que é para ela ser, ou por obrigação de alguma coisa. A gente é quando a gente entende e traz aquilo como valor. Então vamos pensar o seguinte, assim, ó, se eu não sentir que aquilo é importante, eu não estou sendo cosmoética, eu posso até não estar cometendo o ato errado, mas cosmoeticamente a minha intenção continua não sendo muito boa. Então assim, ó, por exemplo, se eu sei que jogar o papel no chão não é correto e eu não jogo porque eu tenho medo de ser chamada a atenção, eu não estou sendo cosmoético. Agora, se eu não jogar o papel no chão e ter certeza que aquilo ali, para mim é um valor que não está correto eu jogar o papel no chão, aí eu estou sendo cosmoético. E não precisa ter escrito em lugar nenhum, porque a pessoa já incorporou esse Exatamente. É o nosso conjunto de valores. Então, assim, quando a gente fala da ética, são conjuntos de valores dentro de um espaço, de uma sociedade, de um grupo. A cosmoética, ela também está dentro de um grupo, só que é um grupo muito mais amplo, é um grupo universal que a gente fala. E então, assim, eu considero todos os processos, todas as consciências que eu convivi, que eu convivo ainda hoje, e principalmente a minha relação com isso tudo. Agora, Adriana, no momento em que a pessoa começa a se dar conta dessa questão da cosmoética, que os seus atos, os pensamentos, as energias, não só os atos, não só o comportamento tem uma consequência, e a pessoa começa a pensar, poxa, mas eu faço então muitas coisas erradas, ou penso muito errado, né, a respeito dos outros e tal, isso não pode gerar uma culpa? Como é que lida com isso na Conscienciologia? Vamos pensar o seguinte, assim, a gente não trabalha com o conceito culpa, mas a gente trabalha com a responsabilidade. Na Conscienciologia, uma das coisas que a gente trabalha é a questão da autopesquisa. Então, assim, se eu identifiquei que eu tenho um comportamento, por exemplo, que é um pecadilho mental, quando eu vejo uma determinada situação, eu tenho um preconceito, eu tenho uma ideia formada daquilo, e eu sei que no fundo aquilo ali não está tão correto, mas eu tenho aquilo ali comigo e eu continuo repetindo isso, o que eu posso fazer em relação a isso? Não tem que ficar se culpando, poxa, eu não deveria ter pensado aquilo, não deveria ter falado. Eu posso pensar o seguinte, o que é que gera em mim aquele pensamento e, consequentemente, uma fala, às vezes minha, em relação àquele assunto? Então, assim, se eu sei que uma coisa não está correta, e eu sei que aquilo tem consequência, eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim. Então, a partir do momento que a pessoa ela identifica isso, ela pode trazer para a sua autopesquisa e começar a trabalhar com ela assim, quais são as razões que me levam a ter esses comportamentos, a pensar dessa maneira. E não ficar, na verdade, o tempo todo se boicotando. Não vou falar. Mas assim, não adianta só não falar, você já pensou sobre aquilo, você já gerou um processo de energia, essa energia já foi para outra pessoa. E seria então a pessoa procurar assim, ter o foco na solução, nas coisas boas, nas coisas corretas, o que seria cosmoético em cada situação? Exatamente, vamos pensar o seguinte, se eu identifiquei que eu ainda, por exemplo, tenho preconceito, esse é um exemplo, né? O que é que eu posso fazer para não ter preconceito em relação àquilo? É começar a repensar
aquele assunto. Desde a primeira vez, o que vem de ideia, por que eu sinto aquilo. Por exemplo, se às vezes uma determinada coisa, o que incomoda a mim é porque tem diretamente relação comigo. Então, eu trago para mim isso e começo a trabalhar essa condição. Agora, Adriana, um outro conceito que é visto na Conscienciologia, eu tenho estudado também com vocês, é a respeito de a pessoa ser cosmoética com os outros e com o planeta e tudo, e também ser cosmoética com ela mesma, né? Exatamente. Como é que a gente é cosmoético com a gente mesmo? Quando a gente não se autocorrompe, por exemplo. Então, assim, a gente voltando à cosmoética, né? Eu ainda mantenho algumas atitudes que são atitudes que não me ajudam ou que me colocam em situações complicadas, ou eu posso mudar isso, eu posso reciclar, mudar essa condição e começar a pensar diferente. Então, assim, isso é ser cosmoético consigo, quando você faz aquilo que você acha que é o melhor realmente para você. Porque senão a pessoa vai estar cuidando do que é bom para o grupo com o qual ela convive, mas não cuida das necessidades dela. Exatamente, então ela tem que respeitar o limite dela. Então, quando a gente falou da questão da culpa, então assim, não tem que ter culpa, você tem que trazer responsabilidade e tem que desdramatizar o processo. Olha, não foi legal o que eu fiz, o que eu posso fazer de agora em diante? Esse é o foco na solução. O que eu preciso fazer para eu mudar a minha atitude? Como eu me sinto. Então, se tem alguma situação que me incomoda, o que aquilo diz a meu respeito? E aí ela começa a ir trabalhando, vai aprofundando isso e vai procurando se conhecer mais. Ok. Estamos conversando com a professora Adriana Pohlmann, do IIPC, sobre ética e cosmoética. Agora vamos a um breve intervalo e na sequência retornaremos e vamos falar também sobre o Código Pessoal de Cosmoética, né, professora? E também sobre os cursos, livros, né, e o que está acontecendo no IIPC aqui em Florianópolis. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos então com a programação do Floripa em Foco, hoje, quarta-feira. Estamos conversando com professores do IIPC Florianópolis. Está comigo aqui a professora Adriana Pohlmann e o nosso assunto é sobre ética e cosmoética. Adriana, você falou sobre o conceito de ética, cosmoética, sobre a moral, né? Vários contextos aí relacionados sobre esse assunto, né? Como ser mais cosmoético e o que é que muda na minha vida, o que é que melhora a partir do momento em que eu tenho essa consciência sobre a cosmoética e procuro colocar isso em prática. Eu acho que uma das coisas é a questão da autoconscientização de que a gente não é só esse corpo físico, assim, que a gente é uma consciência, né? Um ser multidimensional, que a gente está tendo a oportunidade de estar vindo aqui e está tendo condições de estar resolvendo as nossas pendências, podendo ajudar as outras pessoas, mas principalmente ajudar a gente mesmo. Por que eu estou falando isso assim? Porque a cosmoética passa necessariamente pela minha intencionalidade em relação a tudo que eu faço, seja comigo, seja com as outras pessoas. A pessoa que ela tem uma boa intencionalidade, a tendência dela é, primeiro, estar resolvendo as situações, estar atraindo situações para ela e pessoas que tenham a ver com esses processos, acoplar, como a gente fala, junto aos amparadores, que seriam consciências que não têm mais esse corpo físico, mas são consciências que visam o processo assistencial. Então, a pessoa que ela é focada na cosmoética, na intencionalidade sadia, ela é uma pessoa que ela vai procurar no seu dia a dia ser mais assertiva, então ela vai errar menos, ela vai acertar mais nos processos dela. Então, a intenção dela é fazer o melhor naquela condição. Então, ela vai respeitar a condição dos outros, mas ela vai ver o que é o melhor naquele momento para fazer. Então, a cosmoética é uma coisa importante da gente pensar o seguinte: cada um tem um nível de cosmoética. Pela seguinte condição, cada um de nós tem um entendimento do que é cosmoética, devido ao nosso nível evolutivo, ao nosso entendimento do que é o correto, do que o que não é correto. Então, cada um tem um nível de cosmoética, é diferente. Então, assim, no nosso mundo intrafísico, que tem códigos de ética para várias áreas, né, profissões, tudo mais, mas a cosmoética, então, ela é personalizada?
Exatamente. Então a gente pensa o seguinte, assim, ó, a gente tem os códigos em relação a várias religiões, a ciência, né? A gente tem a chamada bioética, e é necessário ter esses códigos de ética até porque nós somos uma sociedade organizada. E a gente precisa ter alguns princípios descritos para que a gente possa ter um padrão de conduta mais correto. Mas quando a gente fala de cosmoética, ela é uma coisa muito mais pessoal. Agora vamos pensar o seguinte, existem as leis universais. O que acontece é que a maioria das pessoas ainda não entende muito quais são essas leis universais, porque o paradigma delas ainda está focado muito no aqui e agora, nessa condição mais material, nessa vida somente. Então, quando a gente começa a expandir esse processo de entendimento de que existe uma condição de vida após a morte, que a gente é muito mais do que isso que eu já falei para vocês no nosso corpo, ela amplia o entendimento dela de cosmoética. Então, toda a relação dela, a vida dela, ela é baseada em outros princípios que são princípios mais universalistas, que visam mais a condição mais ampla, mais cósmica mesmo. E você falando então sobre essas leis cósmicas, poderia falar se a cosmoética, né? Parece que sim, pelo que você está falando, tem relação então com o universalismo, com a questão de preconceito, por outro lado? Exatamente. Vamos pensar o seguinte, a cosmoética, eu começo a ter um código de conduta pessoal meu mais assertivo, mais positivo e respeitando a condição dos outros. Quando eu tenho preconceito, quando eu tenho bairrismos, eu tenho a questão do sectarismo, eu coloco um limite. Esse grupo é assim, aquele grupo é assado, cada um tem um padrão, só que assim, ó, eu coloco barreiras entre eu e as outras pessoas. Então vamos dar um exemplo. Às vezes as pessoas se vinculam muito a grupos e elas esquecem que todos são iguais. Então a gente amplia o nosso senso de universalismo e passa a olhar todo mundo de uma maneira mais igualitária. Ou seja, mais universalista. Eu vejo como é que aquelas pessoas realmente são, como é que elas funcionam. Não é porque elas são de outro país, ou tem outro time de futebol, ou elas gostam, sei lá, de comer alguma coisa que eu não gosto, que elas são tão diferentes. Elas têm muita coisa em comum comigo. Então, eu passo a olhar para ela com mais respeito. Então, eu rompo essa barreira de preconceito e olho as coisas como elas são realmente. E o principal que eu vejo é o seguinte, assim, quando a gente tem muito preconceito, muito bairrismo, a gente perde a oportunidade de conviver com as outras pessoas, de crescer, de se melhorar, de poder ajudar as outras pessoas e principalmente de resolver as nossas pendências. Ok. Adriana, e a respeito do Código Pessoal de Cosmoética, que é tão falado e estudado na Conscienciologia, poderia falar para a gente do que se trata e como a pessoa colocar em prática esse código? Bom, dentro da Conscienciologia a gente trabalha com a questão da autopesquisa visando o nosso autoconhecimento. Como a gente é o nosso objeto de estudo, a gente tem algumas técnicas que a gente trabalha, um deles é o Código Pessoal de Cosmoética, que está relacionado diretamente a traços que eu gostaria de desenvolver. Então vamos supor, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer fofoca. O meu Código Pessoal de Cosmoética, eu vou pensar o seguinte, eu não quero mais fazer fofoca. Então, assim, é algo que eu ainda não tenho, mas que eu quero almejar. Só que para isso eu tenho que ter um mínimo de conhecimento a meu respeito. Então, eu tenho que ter uma ideia quais são os traços pessoais meus que hoje, por exemplo, são problemáticos e que eu preciso resolver. Vamos supor que eu sou uma pessoa fofoqueira. Eu gosto de fazer fofoca. Qual é a necessidade da fofoca? E eu entendendo que aquilo ali, por exemplo, não vai me agregar nada, num Código Pessoal de Cosmoética eu posso colocar, ter uma postura mais de descrição em relação às coisas, cuidar mais com o que eu falo. Então eu vou colocar ali no código coisas que eu quero chegar a ser. Então, assim, se eu sou uma pessoa muito tímida, no meu Código Pessoal de Cosmoética eu quero colocar que eu quero me tornar uma pessoa com uma comunicação melhor. Enfim, qualquer coisa que seja o melhor para mim enquanto pessoa, que me eleve, me dê uma condição melhor evolutivamente. E esse código parece que ele não é algo fixo, imutável, porque no momento em que eu supero alguns traços, como você citou, certamente é momento de criar um novo código, atualizar esse código. O que se faz quando a pessoa vê que já superou tudo aquilo? Como a gente está no processo de autopesquisa, a gente está no processo de mudança e de reciclagem intraconsciencial que a gente fala, né? Então, assim, a partir do momento que eu vou superando os meus gargalos, as minhas dificuldades, o que acontece? Eu passo a atualizar o meu código, porque aquilo que a princípio era algo que eu queria chegar, que eu almejava, eu já consegui chegar.
Então vamos supor, era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia falar. Eu desenvolvo a questão da comunicabilidade, então ela não precisa mais estar lá no meu código pessoal, porque eu já desenvolvi. Mas eu tenho outras coisas que eu descobri na minha autopesquisa que eu preciso estar fazendo. Então, assim, o código pessoal, ele tem, para a pessoa que está num processo de mudança constante, ele simplesmente, assim, é um norteador do que eu tenho que fazer. Então, eu vou estar sempre atualizando ele, porque eu estou sempre num processo de mudança e de reciclagem. E sempre lembrando o seguinte, o princípio maior da gente estar aqui é para a gente evoluir. Então, assim, o código pessoal vai estar medindo também o meu grau de evolução. Ok, Adriana. E vejo que você trouxe um livro para ilustrar o assunto. Poderia falar um pouco sobre esse livro? Esse livro é um livro base da Conscienciologia, né? O que é a Conscienciologia. Esse livro, ele traz um capítulo que ele está falando dos princípios da cosmoética, mas ele trata tudo aquilo que a gente está falando, do paradigma consciencial, há várias entrevistas, inclusive, né? Então, ele é um livro bem básico para quem quiser conhecer um pouco mais, entender mais quais são os princípios, né, do paradigma consciencial e principalmente a questão da cosmoética. A gente não tem um livro todo que fale sobre cosmoética, mas nós temos alguns livros que citam e esse é um deles. Tem um capítulo específico, né? Tem um capítulo específico que fala dos princípios da cosmoética. Adriana, e o que é que está acontecendo no IPC essa semana? Florianópolis, Blumenau, Tubarão? Na verdade, a gente está com algumas atividades. Assim, o IPC Florianópolis tem núcleos que a gente atende, a gente vai estar tendo uma palestra agora, quarta-feira. Que é hoje, em Blumenau, né? Hoje vai ser em Blumenau e a gente vai estar tendo uma palestra sobre autossuficiência energética aqui em Florianópolis, sexta-feira. Então, em Blumenau nós temos hoje quarta-feira, autoconhecimento e evolução. E sexta-feira a gente vai ter autossuficiência energética, vai ser aqui em Florianópolis. A gente também está começando um curso de entrada, agora em Tubarão, final de semana, que é o CIP, o curso integrado de projeciologia. E nós vamos estar começando no dia 13, aqui em Florianópolis e também em Blumenau, o CIP, que na verdade assim, é o mesmo curso nos 3 lugares, vão estar acontecendo simultaneamente, que vai estar o corpo, a questão dos fenômenos, as bioenergias, vai falar de todos os princípios do paradigma consciencial que a gente tem falado, mais focado no processo mais da fenomenologia. Então, o CIP é o curso integrado de projeciologia, né? Exatamente. São 20 aulas com teoria e também parte prática, com prática energética. Exatamente. São 20 aulas, sábados à tarde e domingos de manhã. São 2h30 cada aula, então nós temos 2 aulas no sábado à tarde e 2 aulas no domingo de manhã. Então, 2 horas de teoria e nos 30 minutos finais a gente sempre faz um exercício energético com os alunos. Ok. Então, relembrando, né, que a Adriana trouxe pra gente, hoje à noite, quem nos assiste, que é da região do Vale do Itajaí, Blumenau, a palestra Autoconhecimento e Evolução, né? Hoje à noite tem as informações no site do IPC, o telefone do IPC também, vocês podem acessar, endereço e tudo mais. Na sexta-feira, depois de amanhã, palestra no IPC Florianópolis aqui, né, pode entrar em contato também nos telefones e tal que a gente cita, que está na internet, Autodefesa Energética, às 19h30. E sábado começa o CIP, que é o curso integrado de projeciologia em Tubarão. Então, como as pessoas assistem a gente pela internet ao vivo, então estão todos convidados. Adriana, né, o nosso tempo é esse, agradecemos a tua presença com ótimos conceitos que você trouxe para a gente sobre ética, cosmoética, que faz a gente pensar, né, sobre o nosso padrão de ética, podemos ampliar e ser mais cosmoéticos. Então, eu agradeço e, né, queres falar algo mais? Obrigada também pelo convite mais uma vez. Então tá bom. Até próximas entrevistas que você venha, né? Tá joia? Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos também a sua audiência, você que acompanha a programação da TV Floripa. E na semana que vem teremos nova conversa com professores do IPC sobre assuntos relacionados a esses temas que estamos falando aqui. Projeção da consciência, parapsiquismo, autoconhecimento, evolução. Você é nosso convidado. Até lá. IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.